Boa noite, pessoal. Então, como não estamos ao vivo, né, por problemas técnicos que já explicamos anteriormente, estou gravando essa palestra para que a gente possa estar colocando para vocês o nosso conteúdo de trabalho da noite, que é a importância de uma formulação para os resultados no processo. Então, nós iniciaremos o nosso trabalho falando um pouco sobre formulação. E assim, nós vamos trazer para vocês um pouco do que é a experiência vivida ao longo de 25 anos de trabalho que tenho junto às empresas de nutrição animal em todo o país e algumas também no exterior. Uma visão prática, então, uma visão, uma colocação minha, uma colocação de resultados. Por quê? Temos, ao longo desses anos, muito poucos trabalhos técnicos correlacionando produtos e processos, né? Muitas das vezes, os resultados são feitos por empresas, né, de processos, empresas que trabalham com máquinas, né? Então, nós não temos muitos resultados científicos. Então, muitos são os depoimentos e as situações práticas que a gente vive no dia a dia. Dentro dessa situação, a gente vai estar colocando para vocês, nesse primeiro momento, o que é relação, processo, formulação e nutrição. Bem, na formulação, a gente tenta trabalhar com todos os dados de nutrição que temos na mídia, que temos em artigos técnicos, que temos em resultados práticos de campo, né? E dentro dessa situação, a gente tem depois o processo, que interliga essa formulação bem balanceada em cima da nutrição com os resultados do processo. Então, dentro dessa colocação, a gente vai precisar de saber que a formulação tem um papel muito importante de custo, muito importante de que realmente o processo venha a ser positivo para o resultado nutricional depois. O papel do processo é transformar toda essa receita, toda essa formulação, toda essa fórmula em um produto acessível e digestível para o nosso animal. Na verdade, esse processo melhora a condição de digestibilidade dos alimentos, né? E a gente necessitava muito de ter resultados dos ingredientes depois do processo. E não temos muito esses resultados, né? Temos resultados de formulações implicadas no processo. Então, o papel do processo ele é muito importante. Juntando o processo mais a formulação, a gente tem realmente um grande custo e a grande, vamos dizer, reserva de segredos das indústrias dentro da colocação de produtos. Os resultados econômicos, eu vou apresentar posteriormente um gráfico que mostra claramente os resultados econômicos de que é uma formulação, o que ela representa dentro do custo de um produto. Os resultados qualitativos é muito fácil de ser trabalhado quando a gente tem uma formulação, tem um processo e no final disso a gente faz o teste com o animal. Os resultados de segurança alimentar, para nós técnicos, é muito fácil de saber que a gente tem limites de alguns ingredientes e muitas vezes de alguns nutrientes que podem trazer malefícios para o animal. E malefícios, às vezes, para, no caso de insumos, das pessoas que consomem também esses alimentos posteriormente, esses animais alimentados com essas rações, com esses princípios ativos não tão assimiláveis pelo ser humano. Resultados de sustentabilidade ecológica, social e econômica, né? Dentro desse contexto todo, existem pessoas que trabalham com animais, pessoas que trabalham dentro das fazendas, que também necessitam dessa sustentabilidade. Sustentabilidade ecológica, por quê? Porque se a gente coloca um ingrediente ou um nutriente a mais numa formulação, isso pode trazer um lixo, né? uma contaminação do meio ambiente, né? Isso pode levar a graves problemas. Dentro da relação processo, formulação e nutrição, como eu disse anteriormente, a gente tem aí para vocês um gráfico mostrando insumos, PET, equídeos, peixes,
camarões e aves e suínos. Dentro dessa situação, é muito fácil perceber o quanto que é o custo de uma formulação dentro do custo final do produto. Ela representa, em alguns casos, mais de 60% do valor do produto é a formulação. Juntando com o processo, pode chegar a mais de 70% do custo de um produto, né? A gente tem aí em PET um custo menor relativo da formulação em relação ao custo final do produto pela incidência muito grande de impostos. Então, a gente pode ver aí no gráfico que os impostos, eles representam uma grande quantidade do custo, uma grande percentual do custo do produto. Isso pode, então, trazer a formulação para um percentual menor do que ela representa nos insumos e nos outros animais. Formulação e processos. Conceitos básicos. A gente tem que saber conceitos básicos para trabalhar com nutrição e para trabalhar com formulação. Quais são esses conceitos? O conceito principal são os ingredientes e os nutrientes. E a importância do processo. Importância da moagem, da mistura, dos farelados, dos peletizados e dos extrusados também. O conceito de ingredientes. O que é um ingrediente? A água é um ingrediente que também é nutriente. Mas todos os outros ingredientes têm todos os nutrientes. O que é um ingrediente? Proteico, farelo de soja, farelo de algodão, farelo de girassol, entre outros. Energéticos, milho, sorgo, trigo, né? Fibrosos, pasto, feno, farelo de trigo, casquinha de soja, entre outros. No conceito de nutrientes, a gente tem, então, dentro desses ingredientes, os nutrientes que são essenciais à formulação. Eu, como formulador, eu diria para vocês que o mais importante na formulação não é formular ingredientes, e sim formular nutrientes. Ou seja, quais são os nutrientes de um ingrediente? A proteína, a gordura, o extrato etéreo, minerais, cálcio, fósforo, matéria fibrosa, entre outros. Então, os nutrientes essenciais, eles são macronutrientes e os micronutrientes, né? Os micronutrientes que entram em menor quantidade, não deixando de ter grande importância, como as vitaminas, como os minerais, né? E para a formulação, uma das coisas muito importantes que a gente pode dar relevância é na parte do extrato etéreo, a parte de gorduras e óleos, né? De óleos e gorduras, e nos carboidratos, na parte do amido, diferenciando esse amido, que é um macronutriente, em dois micronutrientes de grande importância, que é a amilose e a amilopectina. Dando continuidade, a gente busca os processos agora para a interação dos alimentos, para beneficiamento desses alimentos. A moagem é um processo em que todos os produtos, tanto farelado, peletizado e extrusado, dependem. E essa moagem vai depender muito para que fim está sendo, para que espécie está sendo utilizado esse trabalho. Do ponto de vista nutricional, a gente pode considerar quanto menor o tamanho das partículas, né, do alimento, maior o contato dessas partículas com sucos digestivos, favorecendo a digestão e a absorção. A granulometria é a análise granulométrica, que é o fator importante de avaliação dessa moagem. Então, é imprescindível que se faça sempre, constantemente, a avaliação do grau de moagem ou da análise granulométrica dessa moagem. Isso é muito importante dentro das indústrias. Nas avaliações periódicas de granulometria são realizadas em laboratório e aí a gente consegue diagnosticar vários problemas, peneiras furadas, desgastes, né, de martelos ou até mesmo o desbalanceamento de rotores dos nossos moinhos. Do ponto de vista de custo das rações, quanto maior o tamanho das partículas do ingrediente, maior a economia com energia e maior a eficiência em toneladas por hora da moagem. Mas isso vai de encontro à nutrição, certo? Então, a visão da indústria para a redução de custo da moagem seria quanto maior, melhor. E na nutrição, nem sempre quanto melhor
quanto menor é melhor, mas, com certeza, em granulometrias menores, para alguns animais e para alguns ingredientes, isso é um fator muito importante. Ainda falando de moagem, temos grande trabalho, né, quando a gente busca as espécies, né? A questão é, o ingrediente e nutriente estão presentes ideal para cada espécie, tá certo? E para cada situação que você vai usar, como eu já comentei anteriormente. A composição química de cada ingrediente irá alterar diretamente a qualidade e o custo da moagem dos ingredientes. Ou seja, a umidade, a cada 1%, por exemplo, de umidade no milho, se aumenta em 7% a carga energética gasta para moer esse milho, né? E a densidade, nas fibras e na gordura, você pode alterar essa densidade também do produto, também trazendo maior necessidade de carga energética para o moinho. O tipo da cadeia de carboidratos, qual o tipo de carboidrato? Qual o amido? Ele é mais composto de amilose ou de amilopectina? Se for de amilose, que é uma cadeia de menor degradabilidade, ele vai ter mais dificuldade também. Então, tem alguns alimentos que têm maior quantidade de amilose, gira em torno de 30% de amilose, na maioria, e 70% de amilopectina. São dois micronutrientes importantes que fazem parte da cadeia do amido. A umidade é um fator de extrema importância, né, para a qualidade da moagem, afetando a eficiência, tamanho da partícula. Quando o milho estiver muito úmido, por exemplo, ele vai ficar apanhando dentro do moinho e vai gastar mais energia. Então, a umidade média de um milho, por exemplo, na moagem, para ter uma eficiência boa de moinho, em torno de 12%, acima disso já começa a ter um pouco de dificuldade. Ainda falando de moagem, do ponto de vista nutricional, a gente pode considerar quanto menor o tamanho, eu já comentei isso. O tamanho ideal das partículas varia de acordo com a espécie, também já comentei. Resumo prático da moagem: quando se tem teores elevados de gordura e umidade, há perda de produção, mudança na granulometria final, né, derivando o produto final com partículas maiores e possibilidade de entupimento de furos de peneira, de moinho travando, né, e rotor e parando muitas vezes a operação. Como eu disse, os teores máximos aceitáveis de umidade em torno de 12%, gordura máxima de 6% na massa, e às vezes com aproximadamente... E pode-se usar aglutinantes, né? No caso de alto nível de gordura, a gente pode estar usando alguns aglutinantes, no caso, o lignosulfato de cálcio. Bem, passando agora para a mistura. Então, depois de moído toda essa, ou em moagem conjunta, esses ingredientes, ou em moagem individual de ingredientes, se trabalha com misturadores. A eficiência do misturador, o tempo de mistura, todos os fatores importantes, né, para a qualidade da moagem. Existe grande diferença de densidade nos alimentos também, que deve ser olhado na hora de se fazer uma formulação, né? Misturadores ineficientes e mal regulados, excesso ou falta de tempo na mistura. Resumo prático: esses fatores citados da mistura podem levar à segregação e diferenças nas análises bromatológicas, bem como na aparência final de cada amostra de produto. Então, falamos de moagem e falamos de mistura. São dois fatores de grande importância para todo o processo dentro da indústria. Então, uma moagem mal feita, uma mistura mal feita, com certeza você pode ter a melhor extrusora, a melhor pelletizadora, né? E você não vai ter realmente o resultado que você deseja no final. Falando um pouco de pelletização e os fatores que influenciam essa pelletização, a pelletizadora, ela representa só 20% do fator de influência qualitativo no final. Se a gente for ver aí, a formulação e a granulometria ou a moagem, por exemplo, é 30% e 40%. Então, 70% da influência do resultado de um produto pelletizado está na moagem e na formulação. Então, a formulação ela tem realmente grande importância para o resultado final de qualquer produto. Falando ainda um pouco de pelletização, fibra.
ações com alto teor de fibra, né? Produz pellets mais rígidos, com misturas homogêneas, no entanto, reduz a capacidade da máquina em produção de pellets, né? Reduzindo a capacidade de produção dessa pelletizadora. Os carboidratos, avaliar sempre o teor de amido do produto, né? Não deixando passar de 30%, porque senão você pode ter um produto mais melado, um produto mais de difícil formatação, né? Isso vai estar relacionado com a quantidade de fibras, umidades e minerais presentes. Então, a fibra é muito importante na pelletização para a agregação desse pellet. Mínimo de 18%, com equivalência de 30% de amilose, como eu disse antes, e 70% de amilopectina, é o máximo aí de amido que a gente deve estar, o mínimo de amido de 18% e um máximo aí de 30% de amido, 35% de amido, a gente começa a ter problema na pelletização. Macronutrientes e proteína. As fontes vegetais têm boas propriedades funcionais, tanto para pelletização como para extrusão, como eu vou comentar posteriormente também. Só podemos concluir sobre todos os macronutrientes, ou seja, quantidade de fibra, quantidade de proteínas, quantidade de amido, quantidade de minerais, quantidade de gordura, nós só podemos determinar quando concluímos a fórmula geral. Não adianta avaliar ingredientes separados, você tem que avaliar a fórmula, o quanto que eu coloquei de fibra do trigo, fibra do milho, fibra da soja, né? Então tem que juntar todos os macronutrientes na fórmula geral. Então dessa forma é que você vai poder realmente avaliar. Existem aí várias ingredientes, a gente tem informações de ingredientes individualizados, mas o que mais importa, como disse, volto a dizer, é a fórmula total. Mas, por exemplo, o farelo de soja tem alto grau de pelletização, né? E baixa abrasividade, que é importante também estar avaliando a abrasividade dos alimentos para você ter uma maior durabilidade das peneiras, uma maior durabilidade da prensa, uma maior durabilidade da máquina como um todo, reduzindo custos de manutenção. Então, aí eu agradeço até, inclusive, meu amigo Reiser, aí está uma tabela que foi apresentada no último workshop que fizemos em Campinas, né? Foi bastante interessante e foi apresentada essa tabela pelo Reiser, e aí está para vocês aí, eu também tenho alguns outros dados que depois a gente pode disponibilizar para vocês. Ingredientes e funcionalidades, também temos outra tabela aí que eu não vou estar comentando para vocês, mas que vai estar livre aí para vocês estarem trabalhando alguns ingredientes, né? Aí os macronutrientes e a funcionalidade de cada um também, como eu já comentei de todos aí, tá essa tabela resumindo essa funcionalidade desses macronutrientes para ser usados na formulação. Então, essa palestra é bastante prática, ela traz dados realmente para serem usados na hora de se formular um produto, pensando-se em processo, lógico. Fatores que influenciam na extrusão, agora, falando de extrusão, né? Falando de extrusão, os fatores aí, a formulação representa em torno de 30%, a granulometria 20%. Então, 50% do resultado da extrusão está na formulação e na granulometria. Aí o pré-condicionador, e uma grande importância também, a qualidade da extrusora, né? Essa máquina que é, para nós técnicos, ela tem alta temperatura, alta pressão, então é uma máquina que trabalha com vários dados de pressão, de temperatura, de vapor, de água, né? Então ela também, a sua funcionalidade, a sua praticidade de trabalho no dia a dia também é de grande importância, e por isso está aí no gráfico, representada com 30% do valor de influência na extrusão. Dentro da extrusão ainda, podemos comentar os macronutrientes gordura. Alto teor de gordura prejudica a extrusão, expondo menos o amido à gelatinização. Deixei o amido para o final, porque ele é grande, ele tem grande importância na extrusão, e para mim é o mais importante, mas a gordura atrapalha a gelatinização desse amido. As fibras também pode dar uma qualidade visual ao extrusado,
né? E um desgaste maior nas máquinas, ou seja, uma grande quantidade de fibra no extrusado vai fazer o extrusado ficar áspero, ficar com uma situação visual não muito agradável, não muito aceitável aí. No caso de PETs, né? No caso de peixes e camarões, não tem tanto essa visibilidade, né? do extrusado como um todo. E no caso de peixes, a gente precisa ter realmente uma gelatinização muito grande do amido para que esse produto possa boiar, né? A gente sabe que na linha de peixe a gente tem que fazer o extrusado boiar. Então é muito importante isso. No caso das proteínas de origem vegetal, elas têm uma funcionalidade muito grande na extrusão, a soja, né? o glúten de trigo, de milho, alguns cereais, alguns legumes também. Tem uma boa propriedade funcional. E as fontes animais, o contrário, farinha de carne, farinha de vísceras, farinha de peixe, tem baixa propriedade funcional e estrutural dentro do extrusado. Aí eu trouxe para vocês aí um dado também bastante técnico, eu não vou estar comentando muito sobre isso, né? A palestra ela foi realmente, até tive uma dificuldade muito grande em fazer essa palestra, porque concentrar tantos dados em meia hora é bastante complicado, né? Então a gente está tentando manter o tempo aí e eu não vou destrinchar essa tabela, uma tabela fornecida pela Weng, né? Alguns trabalhos que eles fizeram a nível de campo, a nível de empresa mesmo, né? Do ponto de vista de processo visual, macronutrientes, os macronutrientes são importantes, né? Na parte de extrusão. E esses macronutrientes, carboidratos, desmembrando esse carboidrato, o mais importante, em maior quantidade, é o amido. Né? E a grande importância, como se faz a gelatinização para ter agregamento desse extrusado posteriormente à extrusão, isso se dá pela qualidade do amido. Como eu disse anteriormente, existe no amido 2 micronutrientes, que seriam aí a amilose e a amilopectina. A amilose está totalmente relacionada à agregação do extrusado. Ou seja, a forma estrutural do extrusado está ligada à amilose. Então, se você tem um problema de formatação de produto na extrusão, você aumenta, não o amido, mas a amilose. Se aumentar amido com muita amilopectina, você não vai estar resolvendo o seu problema. E quando você tem problemas de expansão, problemas de densidade no produto final, você tem que tentar aumentar aqueles ingredientes que têm uma quantidade maior de amilopectina em detrimento à amilose. Existem ingredientes muito importantes e muito característicos que podem levar esses resultados para vocês. Mais amilose para formatar o produto, como eu disse, e mais amilopectina para gelatinizar, aumentar tamanho, reduzir densidade e realmente boiar o produto, no caso aí dos peixes. Atividade de água, lipídios e alguns emulsificantes complexos, amilose retarda a absorção de água. Né? Bastante importante isso. Sais em grandes quantidades, análise termogravimétrica, muito importante. Açúcares competem com água acima de 30%, mas isso não é tão normal na nossa formulação aqui no Brasil. pH menor que 3 ou alcalino degradam o amido também por beta-eliminação, também são dados importantes na hora de se formular, e o que está afetando o ponto de gelatinização dessa fórmula que vai gerar um extrusado no final. Então, dentro da temperatura de gelatinização, a gente coloca aí para vocês, né, a quantidade de amilose que tem, milho em torno de 28, batata 20, mandioca 22, trigo 28, né? Existem alguns milhos com alta amilose, com 55%, então quando você precisa, às vezes, de formatar um produto, de fazer esse produto mais formatado mesmo, você precisa de trabalhar com a retrogradação desse amido que é favorecido pela amilose. Milho como fonte de amido é um bom alimento, tem uma boa fonte de amido, uma boa fonte de amilose, Existem, dentro dos ingredientes, é muito interessante a gente perceber que existe uma grande diferença mesmo no milho, por exemplo, a gente tem o milho branco, que tem maior quantidade de amilopectina e menos quantidade de amilose.
O nosso milho brasileiro, que é um milho mais amarelo, ele tem uma quantidade maior de amilose, menor digestibilidade por aí também, né? Que a amilose tem uma cadeia mais complexa de digerir. Então, o milho tem que se observar qual tipo de milho. Isso é grande importância que a gente possa trabalhar na formulação, né? Fórmula com altos níveis, né? Usar uma distância menor da saída do fluxo da matriz para evitar a pegajosidade e instabilidade do extrusor. E finalizando aí, como uma fonte de amido que a gente utiliza muito no Brasil, que é a fonte através do arroz. O arroz tem uma grande quantidade de amilopectina, ele demora um pouco mais para absorver água, mas é uma qualidade muito interessante. Em produtos de necessidade de flutabilidade alta é muito interessante, é muito positivo o uso do arroz. A gente tem que ver que arroz também tem diferença, né? O arroz, quanto mais fino e comprido e transparente ele tem mais amilose, e quanto mais branco ele igual o arroz que é feito para gelatinizar, para ficar aquele arroz mais mole, mais pegajoso, né? É o arroz mais curto. Então, a gente tem que observar bastante, é uma coisa prática. Quanto mais transparente, mais amilose, quanto mais branco, mais amilopectina. E quando a gente usa o arroz, ele dá uma aparência muito interessante também nos produtos que necessitam dessa aparência aí, os produtos de PET. Então, o que eu tinha para realmente deixar para vocês hoje era esse recado muito rápido, que seria ao vivo, seria mais fácil para mim fazer, né? Eu poderia estar comentando algumas coisas que aqui, como estou gravando, como preciso dar esse recado para vocês, que infelizmente não pudemos fazer ao vivo, mas eu deixo aí para vocês essa palestra, vou baixar ela no YouTube, para que vocês possam, em cima desse conteúdo, gerar as perguntas para que a gente possa responder no próximo programa. Nós vamos estar avaliando com a nossa equipe qual data seria melhor. Eu comentei que sábado, pode ser que no próximo sábado, sem ser amanhã, no próximo sábado a gente veicule as respostas e até possa repetir essa palestra para vocês, mas eu ainda tenho que avaliar com as pessoas aqui presentes, inclusive quero agradecer muito ao nosso pessoal de marketing, a Luana, né, que preparou todo o material, ao Rodrigo, ao Guilherme, a presença do Felipe da BTA, que também veio aqui para estar com vocês ao vivo, discorrendo um bate-papo sobre a BTA, sobre o serviço que a gente da GMG Consultoria está fazendo com eles, nas indústrias de todo o Brasil, buscando sempre a eficiência da produção, redução de custo e melhoria de produtos, que é o que a gente discorreu até nesse momento agora, foi realmente tentar levar dados para vocês, num curto espaço de tempo, que possa levar a melhoria de produto, tanto qualitativa quanto quantitativa, e também para redução de custo das máquinas, que vai impactar no final no custo para o consumidor. Eu agradeço muito a vocês, espero que vocês gostem e o material vai estar disponível aí no YouTube gmgonline.com.br. Muito obrigado a todos.